Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, umas 5 dicas aí que eu acho que são importantes para os meus alunos e alunas, né? A gente está enfrentando esse afastamento da sala de aula e também do trabalho e a gente fica um pouco ansioso, né? Afinal de contas, o que fazer, né? Dentro de um período que a gente se encontra em casa preocupado com uma pandemia, quiçá ainda não sabemos bem o resultado, né? Talvez não saibamos o resultado, mas eu sempre, nas épocas em que estive desempregado, tive que ficar em casa e em situações assim difíceis, foram épocas que eu tive, digamos assim, um aumento de qualidade nas minhas estratégias. Eu lembro que em 94, naquela época eu fiquei um ano desempregado, foi a época que eu mais li na vida. E depois isso teve repercussões, seja na faculdade, seja no mestrado e seja na atividade que eu exerço hoje, a de docente. Então, uma primeira dica que eu dou para vocês é que vocês aproveitem este tempo que estão em casa e façam uma lista daquelas obras que não podem faltar na formação de vocês, né? Quando eu falo não podem faltar na formação, evidentemente estou falando daqueles estudantes que têm uma formação com um perfil mais humanista, mais voltado às questões normativas. Então, o pessoal que está cursando comigo na Faculdade Dom Bosco, na La Salle, ou mesmo o pessoal que está se preparando para concurso para juiz, né? O trabalho que a gente está fazendo lá no IAJ para preparar candidatos ao concurso de juiz e juíza, enfim. O que é importante é que vocês façam uma lista de livros, né, que são fundamentais em qualquer uma das escolhas que vocês tiverem na vida, seja fazer um mestrado, seja fazer um concurso, seja advogar. Então eu dou 5 dicas aqui, e na primeira dica eu indico para vocês alguns livros que não podem faltar na leitura de vocês. Então, Ética Nicômaco de Aristóteles não pode faltar, né? A Teoria Pura do Direito do Hans Kelsen não pode faltar. A obra da Hannah Arendt, né? A Condição Humana não pode faltar. Uma quarta obra que eu acho que é muito importante na formação de vocês, Leviatã, de Thomas Hobbes. E uma quinta obra é Da Desobediência Civil, do Henri David Thoreau. Tá? Uma segunda dica, quando eu estava assim, digamos assim, afastado do trabalho, enfim, diz respeito a aprender pelo menos a ler em um idioma. Tá? Vocês têm que aprender a ler em um idioma, que não seja evidentemente o português e que não seja o espanhol. Né? Então, assim, preferencialmente vocês aprendam a ler no francês, no inglês, quiçá talvez no alemão, né? Ou no italiano, mas é importante que vocês utilizem este tempo que estão em casa, né? Para, digamos assim, investir em formação, em autoformação. Hoje na internet há cursos que praticamente vocês não pagam absolutamente nada para ter acesso a esses cursos. Então, uma segunda dica, aprenda um idioma, pelo menos a ler. Por que isso é importante? Porque numa fase para mestrado, uma fase para doutorado, uma fase para quem sabe sair do país, saber ler, entender um idioma já é um passo, digamos, bem grande no que diz respeito à formação com qualidade de um acadêmico. Às vezes um aluno, uma aluna cruza comigo no corredor da faculdade e diz assim: professor, eu quero ser professor, eu desejo ser uma professora. Quanto tempo tu levou, Lúcio, para ser um professor? Olha, eu entrei em 2003 na faculdade, eu havia feito matemática antes na URGS, não tinha terminado, eu havia feito contábeis, não havia terminado, tinha começado filosofia e não havia terminado. Eu entrei em 2013, sabe quando eu comecei a dar aula mesmo numa faculdade? Em 2013. Então, assim, são 10 anos de formação para que você possa dar aulas, correto? Não é dar aula em um cursinho, que você não precisa ter mestrado, não. Dar aula em faculdade, hoje, segundo o MEC, tu tens que ter no mínimo um mestrado. Então, vocês têm que cuidar dessa formação, né, do conjunto da formação de vocês, né?
no sentido de boas leituras e aprender um idioma. Uma terceira dica que eu sempre dou para os meus alunos é a questão de escrever. Escrevam. Tá? Escrevam um artigo para o jornal, seja um artigo para uma revista, escrevam com um professor que vocês gostem muito, escrevam com um colega, com um amigo, enfim. É importante que vocês tenham um hábito de escrever. Tá? Eu digo isso por quê? Porque hoje, na vida acadêmica, seja na vida profissional, saber escrever é uma ferramenta muitíssimo importante. Tá? Então, assim, ela é imprescindível. Okay? Então, aproveitem o tempo que estão em casa e comecem a escrever. Hoje na internet tem muito conteúdo acerca da concordância frasal, concordância nominal, concordância verbal. Eu mesmo ainda tenho algumas dificuldades, me vejo com algumas dificuldades e a gente se obriga, né, evidentemente, a buscar essa formação. Uma quarta dica, né, que eu dou para vocês nesta época de afastamento do trabalho e da vida acadêmica, diz respeito a buscar uma linha de pesquisa que vocês se identifiquem. Aluno que já está no quinto, no sexto semestre, deve buscar, dentro do possível, aquilo no qual ele se identifica mais. Então, o pessoal que gosta do criminal, o pessoal que gosta do penal, o pessoal que gosta de família, de trabalho, enfim, já começa, né, a trabalhar nesta linha de pesquisa, a reforçar. Por que isso é importante? Porque existem dois tipos de formação. Uma formação mais serrote, aquela que o sujeito não sabe o que é da vida, sobe e desce. E tem uma formação mais escada, quer dizer, o sujeito faz um TCC sobre um tema, vamos dar um exemplo aqui, sobre direito de família, ele vai seguir a especialização lato sensu dele, trabalhando direito de família, e o mestrado, enfim, ele vai demonstrar o quê? Ele vai demonstrar uma certa regularidade no tema do qual ele escolheu na vida, do qual ele quer trabalhar, do qual ele quer ganhar bem, ganhar dinheiro, ter o seu sucesso. Então é importante que vocês tenham em mente isso. O que eu pretendo fazer da minha vida? Hoje eu repito para vocês, ninguém consegue se destacar no meio profissional com menos de 10 anos de formação, pessoal. Tá? Então, assim, mesmo um advogado, uma advogada, aquele que vai atuar como advogado, depois que sai da faculdade, vai levar 5, 7 ou mais anos para poder dizer assim, ó, hoje eu tenho sucesso nessa profissão. Evidente que nós temos exceções, mas as exceções elas só afirmam, né, e dão mais razão ainda à regra. Então, com menos de 10 anos você não consegue hoje se destacar, seja num concurso, seja no mestrado, seja dando aula. Então, para quem está começando a faculdade, já tem que estar na cabeça. Estou começando a faculdade hoje, daqui a 10 anos talvez eu tenha resultado dessa minha iniciativa, correto? Uma quinta dica que eu dou para vocês busquem, dentro do possível, como é que eu poderia dizer assim, dentro do possível estabelecer relações, né, amizades, e que condizem ou que vão ao encontro do projeto de vocês. Tá? A comunicação ela é fundamental no mercado de trabalho. Eu vejo que tem alunos, estudantes que têm imensas dificuldades para fazer uma comunicação, para fazer um canal de comunicação para se conseguir um emprego, conseguir uma oportunidade de trabalho, enfim. É importante que vocês se olhem no espelho, né, de vocês, no íntimo de vocês e se perguntem, eu me comunico bem? Eu falo com as pessoas certas, eu me vendo bem, eu me coloco bem no mercado, eu sou uma pessoa que consigo trabalhar com um grupo com grande diversidade, com opiniões diversas. Trabalhem bastante isso em vocês. Tá? O mercado de trabalho hoje, ele exige muito do profissional, seja para quem vai advogar, seja para quem vai fazer concurso, seja para quem vai dar aula. Vocês têm que ter, digamos assim, uma preocupação muito grande no que diz respeito à comunicação de vocês. Vocês têm que se comunicar bem com pessoas que não concordam com vocês, se comunicar bem com pessoas que concordam com vocês. Então, assim,
para se colocar neste mercado hoje, vocês devem se comunicar bem. Então são 5 dicas importantes, livros que vocês não podem deixar de ler na vida, idioma que vocês têm que dominar, pelo menos ler um idioma, uma formação mais específica de uma linha, um aspecto de trabalhar a vocação de vocês e o aspecto da comunicação. Tem que trabalhar isso aí, tem que prestar atenção nesses aspectos, aproveitar este momento que está sendo tão difícil para o nosso país, né? Todos nós estamos aguardando que haja sucesso no combate a essa pandemia. Uma última dica, fiquem em casa, um forte abraço, sucesso na vida de vocês, podem contar comigo, eu estou sempre disponível, todos têm meu e-mail, tenho o WhatsApp, enfim, um forte abraço.